Guerra ao Aedes. Na segunda reportagem da série, você vai descobrir como o mosquito transmissor do Zika vírus veio parar aqui no Brasil. Prazo para a regularização do título de eleitor termina na próxima terça-feira. E hoje tem agenda cultural com as opções para o seu fim de semana. Olá! Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de países com registros de transmissão do vírus da Zika por relação sexual mais do que dobrou em apenas um mês. A constatação levou o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde a divulgar uma nota recomendando o uso de preservativos pelas grávidas em todas as relações sexuais. Apesar da recomendação, o Ministério afirma que as possíveis formas de transmissão do vírus Zika precisam ser avaliadas com mais profundidade. E diz ainda que vem acompanhando toda a situação no mundo por meio da Organização Pan-Americana de Saúde e outros organismos internacionais. E você, já parou para pensar de onde veio o mosquito Aedes aegypti, transmissor do Zika vírus? A resposta está na segunda reportagem da série Guerra ao Aedes. Ele é minúsculo. Com cerca de 1 centímetro, esse mosquito até parece inofensivo. Mas não se engane, ele é um inimigo perigoso. É para ter medo da dengue? Sempre, né? Eu acho que até assim, a gente mudar esse quadro no país, não tem como, né? O medo é a proliferação da larva, né? Do mosquito, né? Em várias cidades aí tá matando bastante, vários meninos aí nascendo com dificuldades aí. E esse mosquito, ele pode picar várias vezes o ser humano no decorrer do seu ciclo de vida. E no decorrer do seu ciclo de vida, a fêmea pode fazer várias posturas de ovos. E esses ovos, eles podem ficar meses sem eclodirem e ainda serem viáveis. Então, nós podemos, por exemplo, passar por uma situação de seca durante meses e depois de 6, 7 meses chover, e ainda mesmo assim, essas larvas, né, esses ovos eclodirem, dar origem a larvas e chegar ao mosquito. E esses mosquitos podem transmitir a dengue, a febre chikungunya ou o vírus Zika, doenças que não possuem vacinas. E para piorar, o aumento de recém-nascidos com microcefalia no país está associado à infecção pelo Zika durante a gestação. Um desafio para médicos, pesquisadores e população. Eu tomo todo o cuidado do mundo, porque eu tenho 3 netinhos que moram comigo e eu tomo, eu tomo todo o cuidado do mundo. Nos ralos, assim, eu jogo água sanitária todo dia e jogo água sanitária para ver se eles nem pousam lá. Tenho muito medo e também tenho uma filha que está grávida, mas ela sempre passa repelente, né, para poder se proteger. Eu sei que está uma praga muito triste. Mas de onde veio esse mosquito que anda aterrorizando? Ele surgiu na África subsaariana. As primeiras descrições dele veio de lá. Na verdade, inicialmente, esse mosquito ele não era domesticado, vamos dizer assim, como ele é atualmente. Ele era um mosquito que sobrevivia em buraco em árvores. Esse mosquito ele se alimentava de seiva de plantas, de frutas. E especula-se que, com a mudança climática, esses ambientes se tornaram desérticos, ali na África, naquela região. Egito vem de Egito, né? E ele veio daquela região. Esses mosquitos começaram a ficar junto com o homem, porque o homem ele precisava ter a reserva dele de água, então onde o mosquito poderia achar um meio de sobrevivência. Da África, o mosquito chegou a outros lugares. Desde o século XVI, período das grandes navegações, ele vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais. Acredita-se que ele chegou à América no período colonial, junto com os navios que traziam escravos traficados. No Brasil, os primeiros relatos de dengue foram registrados ainda no finalzinho do século XIX e início do século XX, em Curitiba e também em Niterói, no Rio de Janeiro. De lá para cá, o mosquito se espalhou e hoje é encontrado em todas as regiões do país. Por causa da globalização. As pessoas estão circulando mais.
Então, os vírus, eles não estão mais confinados ao seu microambiente. Então, o vírus que às vezes era restrito a uma floresta na Ásia, ele pode muito bem ir para o ambiente urbano, esse arbovírus, e causar doença que pode se espalhar pelo mundo inteiro. E pensar que esse mosquito já foi erradicado 2 vezes aqui no Brasil. Isso mesmo, no início do século passado, o médico sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz comandou uma campanha rígida contra o Aedes aegypti. Na época, a principal preocupação era a transmissão da febre amarela. Resultado, em 1958, a Organização Mundial da Saúde declarou o país livre do vetor. Mas, como os países vizinhos não haviam feito o mesmo, o mosquito voltou a ser encontrado no fim dos anos 1960. Foi exterminado novamente em 1973 e voltou de novo 3 anos mais tarde. Hoje, 4 décadas depois, a gente luta para repetir um feito do passado. É um vírus que se adaptou muito bem a conviver com o homem. E se a gente for pensar que a população cresceu, que a concentração urbana é maior, a gente vai imaginar que esses mosquitos, o ambiente dele está mais disponível. E põe disponível nisso recipientes com água parada, lixo acumulado, caixa d'água destampada e os pratinhos dos vasos de plantas. Estão aí as oportunidades para o mosquito depositar seus ovos, que se transformarão em larvas, depois pupa, que é uma etapa de transição para a fase adulta, e em 7 dias já estarão prontos para picar. Uma guerra que só é possível vencer se população e governo lutarem juntos. Se você tem um ambiente urbano degradado, ou seja, se você não tem condição de saneamento, se a sua população vive em uma situação ruim, onde ela não tem como despejar o lixo, os entulhos dela, ou que ela não tenha um acesso, por exemplo, a uma água potável, ela precisa armazenar, você está deixando criadouros para esses mosquitos. E uma curiosidade sobre o mosquito: somente a fêmea transmite todas essas doenças. Enquanto o macho se alimenta apenas da seiva das plantas, a fêmea suga o nosso sangue para produzir os ovos. Quando ela pica, ela injeta saliva. E junto com a saliva vai o vírus. A saliva funciona como se fosse um anticoagulante, é para facilitar ela puxar o sangue. E na próxima reportagem da série Guerra ao Aedes, você vai ver o que as prefeituras de Ouro Preto e Mariana vêm fazendo para pôr fim ao mosquito. Termina no próximo dia 4 de maio, terça-feira que vem, o prazo para transferir ou pedir a emissão do título de eleitor. Quem está com o título cancelado por ter deixado de votar na última eleição, tem também até esta data para regularizar a situação. Eu conversei com o responsável pelo cartório eleitoral de Ouro Preto, que traz mais detalhes. Neste ano, o primeiro turno das eleições municipais vai acontecer no dia 2 de outubro, mas, para votar, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. E para dar detalhes sobre o que fazer para regularizar o título de eleitor, eu converso agora com o chefe do cartório eleitoral de Ouro Preto, Marcelo de Queiroz. Olá, Marcelo. Marcelo, então, quem está irregular precisa fazer o quê? A primeira providência é o eleitor comparecer ao cartório eleitoral, apresentando o documento de identidade com foto e o título eleitoral, que aí nós vamos verificar se há ou não pendência para esse eleitor. Sim. E para troca de título, qual o procedimento? É o mesmo? Então, para a troca do título eleitoral, para a transferência do título eleitoral, o interessado deve comparecer ao cartório de Ouro Preto apresentando um documento de identidade com foto, o título antigo e um comprovante de residência recente. A gente, no caso de Ouro Preto, nós pedimos um comprovante que esteja dentro dos últimos 3 meses. A pessoa vai apresentar esses documentos e aí sim nós vamos fazer a transferência do título de eleitor. Sim, quem vai tirar o título pela primeira vez precisa fazer o quê? No caso dos homens maiores de 18 anos, ele deve apresentar o documento de identidade com foto, o certificado de alistamento militar e um comprovante de residência recente. No caso das mulheres, apenas o comprovante de residência recente e o documento de identidade com foto. Sim, qual é a expectativa do cartório eleitoral com esses procedimentos? Então, a gente espera um movimento bem grande agora no prazo final do alistamento, que se encerra agora 4 de maio, e a expectativa é de que até lá, ao menos 1.000 novos eleitores estarão votando em Ouro Preto nas eleições de outubro.
Sim, Marcelo, quais as punições para quem não regularizar o título de eleitor? Olha, são várias. A gente pode destacar as principais, que é o impedimento de fazer o CPF, o impedimento de tirar o passaporte, de fazer matrícula em instituição de ensino pública. Então, são várias penalidades que a lei prevê para quem não está regular com a Justiça Eleitoral. Ok, Marcelo, obrigado pela entrevista. E para você que precisa ir ao cartório eleitoral, ele funciona na Praça Reinaldo Alves de Brito, número 38, no centro, em frente ao Cine Vila Rica. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 6 da tarde. O telefone do cartório é o 3551-5165. E o Lucas Santos traz para você agora as opções para o fim de semana. É isso aí, Vitor. Vamos às principais atrações culturais gratuitas da virada do mês. Acontece até o dia 3 de maio, em Ouro Preto, a Festa do Amendoim. O evento, de cunho religioso, simboliza a devoção a Santa Cruz e traz em sua programação oficinas, apresentações musicais e celebrações, entre outros. Acontece nesse sábado uma apresentação do grupo da cidade de Viçosa, Impacto de Dança. Atual campeão no Festival Internacional de Hip Hop, o evento será realizado na Praça da UFOP e está previsto para começar às 5 da tarde. E no domingo, a Sociedade Musical 8 de Dezembro se apresenta na Praça Gomes Freire, em Mariana. O concerto faz parte do projeto Música com Classe e está marcado para começar às 11h30 da manhã. Ficam aí as dicas para o fim de semana. E por hoje é só. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.